Oi, gente. Até que enfim eu tirei um tempinho pra gravar. Eu tenho muito tempo, sabe, às vezes, mas eu tenho algo que me faz procrastinar, sabe o que que é? Preguiça. E também para editar o vídeo e depois, enfim. E eu sempre tenho muita coisa para falar e nunca falo, né? Vocês vão ver meu filhote, o Zion, passando por aqui. E é isso. Tá. Nesse vídeo eu quero falar uma coisa com vocês sobre mudança. E não mudança de cidade, mas mudança da gente se mudar, mesmo assim continuar a sermos nós mesmos. Parece muito estranho, né? Mas eu vou contar uma historinha para vocês. A gente, primeiro, nosso cérebro ele busca coerência o tempo todo. E ontem, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre incoerência lá no meu Instagram e as pessoas acharam legal e tudo mais. E aí o que que acontece? O Zion tá querendo sair, a minha janela, a varanda tá fechada. Um segundo. Voltei, eu fechei porque ele faz muito barulho. Mas o nosso cérebro ele busca coerência. E muitas vezes a gente coloca vários rótulos na nossa vida e a gente não desapega deles, sabe? Se alguém falou pra gente que a gente era tal coisa, a gente acredita naquilo e fica fusionado naquela ideia. Eu também trabalho com terapia de aceitação e compromisso e a gente fala muito sobre fusionar nas coisas, sabe? Então, eu vou dar um exemplo dessa historinha que eu queria contar para vocês. Teve um período da minha vida que eu era muito. Ai, meu Deus, desculpa. Eu era muito magrinha. E aí, cadê seu brinquedo? E aí, eu era muito magrinha. E aí, eu tinha um amigo que a gente inverteu. Eu fiquei acima do peso e ele ficou saradão. Até que um dia ele brincou comigo, não foi na maldade, que ele falou assim: ah, pernil. E aí todo mundo me chamava de pernil. E aí era algo carinhoso, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, digamos assim, a grosso modo para vocês entenderem, porque a gente não usa o inconsciente igual o de Freud, é outro tipo de inconsciente. Eu comecei a pensar, eu sou um pernil mesmo, né? E o que que um pernil faz? Um pernil é gordo, um pernil come pra caramba, um pernil não tá nem aí pra nada. E muito tempo eu comecei a me comportar como um pernil. Aí tá, e corta pra mim hoje em dia, entendendo, hoje ninguém me chama de pernil mais. Mas quantos rótulos que a gente vive na nossa vida que a gente não muda. Quando eu postei isso lá no meu Instagram, a Mi respondeu pra mim assim: Nossa, acabei de passar por isso aqui no meu trabalho. Parece que aconteceu algum burburinho no trabalho dela e uma amiga virou pra ela e falou assim: Ué, cadê a Michelle Barraqueira? E aí ela, tipo, gente, não. Então existem várias de nós ao longo de nossa vida. Por mais que a gente, em essência, a gente não é a mesma. E aí eu sempre gosto de perguntar para as minhas clientes assim: tá bom, fulana, quando que você deixou de ser você? A resposta é: nunca. A gente ainda é a gente, mas tem versões nossas que já se foram e que talvez não vão voltar. Então, quando eu falo eu criança, eu adolescente, eu adulto, a gente não sabe qual que foi o dia e a hora exata que a gente se tornou adulto, sabe por quê? Porque é um processo, dia após dia. E o bom da gente ser incoerente é justamente olhar o que, que importa pra gente. Na aceitação e compromisso, a gente fala sobre os valores. Os valores nunca é um lugar de meta que a gente vai chegar. Os valores são como bússolas, eles vão nos orientar para onde a gente deseja ir. E aí os valores também são mutáveis. O que, que era muito importante para mim quando eu era solteira era liberdade, era viver na viagem ali, o que, que eu queria fazer e tudo mais. Hoje, para mim, o que, que é um valor é a previsibilidade. E a previsibilidade, muitas vezes, é eu conseguir ficar um final de semana inteiro em casa com o Conrado, que é o meu companheiro, e com meu filhotinho. E daqui a algum tempo, isso também vai mudar. E eu tô assistindo Sex and the City.
É muito legal ver isso na série, né? Elas tiveram ali o período delas lá em 1990, onde eram todas solteiras e elas queriam também elas valorizavam outras coisas. E agora tem o delas em Just Like That, algo assim, que é em 2022 que saiu, 2023, e os valores totalmente mudaram. E o quanto que a gente fica se colocando rótulos, o quanto que a gente fica colocando para fulano, você é assim, você não vai mudar. Quantas vezes que eu já conversei com amigas minhas e eu mesma já falei assim: "Ah, mas eu conheço essa pessoa. Essa pessoa, ela não vai mudar nunca". Gente, ser humano a gente muda sempre. E os nossos valores também. Se a gente fica com essa cabecinha de que a gente não pode mudar, a gente nunca vai atrás dos nossos sonhos, porque a gente vai ficar ali. Ah, mas eu sou assim mesmo, né? Ah, não. E as pessoas cobram isso da gente. Então, se eu posso dar um conselho, se posso falar algo para vocês, quebra isso, besta. Seja incoerente muitas vezes. Todos os dias, quando você acordar ou quando você for dormir, olha à sua volta e fala: isso faz sentido com a vida que eu quero viver? Muito papo de coaching, mas é a verdade. Às vezes a gente está tão no automático ali que a gente não para e pensa: cara, o que eu estou arrumando na minha vida? Quando eu hoje moro em São Paulo, mas eu sou mineira de Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu trabalhava com festa, era totalmente diferente. Mas no dia que eu parei, olhei e falei, não, isso daqui tá nada a ver com a vida que eu quero, peraí. E aí eu meti o louco, fui morar no Rio. Aí no Rio eu mudei totalmente, mas todo mundo ficou achando que eu ia voltar para Belo Horizonte com o rabinho entre as pernas. Nunca imaginei que eu fosse morar em São Paulo. Corta pra mim morando em São Paulo, vai fazer 4 anos já. E nunca mais voltei para Belo Horizonte. Enfim, a vida é sobre isso. Pode ser que um dia eu volte, pode ser que um dia não. Pode ser que seja a última cidade que eu viva, ou não, seja só uma passagem. Então, o intuito desse vídeo é te fazer pensar qual que é a vida que você está levando, qual o tipo de vida que você quer levar, onde estão as objeções e as pessoas que estão te impedindo ou te envergonhando, muitas vezes é você mesma, de mudar a rota, de mudar a sua vida, de ser uma nova versão de você mesma. Até porque você não sabe, como eu falei, o dia que você se tornou adulta. Bom, não prometo fazer vídeos para o YouTube. Eu gostaria muito de virar uma YouTuber, uma podcaster e falar várias coisas. Mas, infelizmente ou felizmente, a agenda é corrida. Não tenho tempo para ficar editando. Eu acho que. Será que eu vou editar esse vídeo? Ou será que ele vai assim mesmo? Não sei nem se a qualidade do áudio saiu bom com esse trem aqui. Enfim, eu quero que vocês me deem sugestão, porque assim a gente vai montando e fazendo algo que funcione para mim e para vocês. O que vocês acham? Um beijo.